Nesses últimos meses, nós temos aprendido sobre a oração coletiva. Quando o Gessé viajou, a gente falou sobre igreja como casa de oração e a gente veio estudando sobre a oração coletiva e a gente tem discorrido toda a Escritura e vários outros assuntos, mas que nos ensinam verdades sobre a oração, nos ensinam como orar. E nossos discipulados, a gente tem aprendido sobre oração. E nós temos aprendido que quando nós nos reunimos como igreja, como um só homem para orar, nós saímos da condição do indivíduo e nós nos apresentamos diante do Senhor como noiva, como igreja de Cristo. E temos aprendido a ser uma só voz. Isso tem sido muito precioso. Amém? Nós temos aprendido a usar as armas espirituais. Nós entendemos que nesses discipulados e aprendemos que nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. E nesse lugar nós temos armas espirituais onde nós estamos batalhando nas regiões celestiais. Quando a igreja se une em oração, quando a igreja se torna coletivo, um coletivo de oração, nós estamos ali usando as armas espirituais, lutando, destronando principados e potestades, libertando cativos. E isso tem sido muito precioso, porque tem trazido muita clareza para quando a gente vem para os turnos de oração. Então, quando a gente se reúne nos turnos de oração de terça-feira pela manhã, de quinta-feira à noite, de sábado pela manhã, de domingo pela manhã, nós temos percebido um crescimento em nós relacionado às verdades do Senhor. Nós temos aprendido a orar as verdades do Senhor, a orar os decretos do Senhor. E isso é muito precioso, porque o Senhor, Ele atende. A gente tem aprendido que o que é ligado na terra, é ligado nos céus, e o Senhor faz essa vontade, mas a gente entendeu e aprendeu que essas vontades só acontecem quando são as vontades do Senhor. Não as nossas vontades, não as nossas demandas pessoais, mas a vontade do Senhor. E isso muda totalmente a maneira como nós oramos. Nós saímos do campo das nossas demandas pessoais e entramos num clamor coletivo, onde a vontade de Deus é feita pela sua igreja. Amém? Entendemos que orar a vontade de Deus é orar as Escrituras. Isso é muito precioso. Sabe, eu venho de uma realidade de casa de oração, de oração. Eu já compartilhei com os irmãos assim que a minha mãe desde pequeno me ensinou que falar com Deus é orar, orar é falar com Deus. Então eu lembro muito bem assim, de um fato assim, que eu queria algo do Senhor, assim, eu era moleque, muito pequeno, eu deveria ter acho que uns 8 anos, 9 anos, naquela época tinha um Atari e eu queria muito um videogame desse. Acho que era o primeiro videogame conhecido, né? Depois desses de mãozinha, né? E o meu pai não tinha condição de comprar aquilo. E eu lembro que eu fui para trás da casa, nossa casa, assim, e tinha um vizinho que tinha, né? E eu falava com Deus, eu falava, Deus, por que meu pai não pode comprar o videogame? Eu quero um videogame. Então, desde pequeno, eu aprendi que orar é falar com Deus, orar é se relacionar com Deus. E quando a gente traz essa realidade para a congregação, para o homem coletivo, a gente entende que quando a gente entra nesse lugar, a gente está se relacionando com o Senhor. E mais precioso do que isso, quando nós oramos as Escrituras, nós oramos a vontade do Senhor. E quando nós oramos a vontade do Senhor, Ele atende, porque é a sua vontade. É uma conta básica, né? O Senhor não tá atendendo às nossas demandas, mas por quê? Porque é a vontade dEle. É como o Gessé fala, né? Ele sempre fala e cita ele fala da parte financeira, ele fala assim, para a missão do Senhor sempre está tendo. Muitas vezes para as minhas vontades não estão sobrando, mas para a missão que eu vim fazer sempre está tendo. Então quando a gente ora as vontades do Senhor, sempre o Senhor escuta. Que orar a palavra entendemos que orar a vontade de Deus é orar as Escrituras, que orar a vontade de Deus é executar as sentenças escritas do Senhor.
Então a gente tem aprendido nesses últimos dias, o Salmo 149 fala disso, né? Que os louvores estejam na nossa boca e a espada nas nossas mãos para vindicar as sentenças escritas do Senhor. E isso muda totalmente a nossa realidade quando nós nos reunimos como um homem coletivo para orar. Porque a gente entende que, cara, isso é muito mais profundo do que somente se reunir, somente falar algumas palavras. Que orar a palavra é estar munido das armas espirituais para destronar principados e potestades. Isso é muito precioso. Abra lá Efésios 6:10. Isso. É o 12:17. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E o 17 vai falar: usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, quando a gente estudou esses dias o Salmo 149, o José compartilhou conosco, e o Salmo 149 vai falar bem essa realidade. Deixa eu achar aqui o Salmo 149, só para a gente ir repassando esses textos até eu chegar à porção que o Senhor quer compartilhar hoje com vocês. O Salmo 149 vai falar assim: altos louvores de Deus estejam sempre em seus lábios, e em suas mãos a espada de dois gumes, para exercer vindicação entre as nações e castigo sobre os pagãos, para prender seus reis com grilhões e com algemas de ferro seus nobres, para executar contra eles sentença escrita, e assim, em esplendor e felicidade, louvá-lo-ão todos os seus devotos. Louvado seja o Eterno, aleluia. Acho que no livro Por que Tarde o Pleno Avivamento vai falar que você não governa uma cidade da sala do prefeito, você não governa um país da sala do presidente, você governa uma nação de uma sala de oração, a partir de uma sala de oração. Porque o governo está nas nossas mãos. Porque é nesse lugar que nós destronamos potestades e principados que vêm sobre a nação. Então se governa uma nação a partir de uma sala de oração. Quando nós entendemos que nós entramos num lugar coletivo de oração e que nós podemos governar essa nação a partir desse lugar. É a realidade desse Salmo 149. E é muito a realidade dos surdos, porque nós estamos cantando os louvores, liberando a adoração ao Senhor, e o Senhor é entronizado em meio aos louvores. Ele diz que na nossa mão nós temos a espada de dois gumes, que é a espada do Espírito, né? Que Efésios vai dizer isso, que a gente acabou de ler. Então nós entendemos que ligar na terra será ligado nos céus, somente se for a vontade de Deus. Que orar a vontade de Deus é orar as promessas que Ele mesmo fez e disse que iria cumprir. Então, eu vou citar algumas coisas aqui que bem relacionadas a isso, sobre orar a vontade do Senhor. Eu quero trazer uma maneira mais prática, porque muitas vezes a gente está falando muita coisa sobre isso, mas aí você se pergunta, mas como que eu faço isso na realidade da oração, do dia a dia, do turno, das reuniões de oração, da quinta-noite? E eu quero trazer essas realidades agora. Que orar coletivamente as vontades do Senhor é a prova de que somos a sua igreja. Porque a igreja do Senhor, ela ora as vontades do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abrem lá comigo Daniel 9.
que esse é um exemplo bem legal sobre intercessão, sobre orar à vontade do Senhor. Isso traz muita clareza para nós, porque muitas vezes a gente fala, mas qual que é a vontade do Senhor? Qual que é a vontade para o Senhor para esse tempo? E a gente não consegue discernir isso, não consegue ficar claro isso dentro do nosso entendimento. E, por exemplo, hoje pela manhã foi orado Joel 2. Nos últimos dias derramaria do teu espírito sobre toda a carne. É o Senhor falando por meio do profeta Joel. Nos últimos dias ele ia derramar do seu espírito sobre toda a carne. Então, nós estamos participando do turno e tem essa é uma verdade, essa é uma promessa do Senhor, que ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, eu venho no microfone, pego o microfone e oro, Senhor, nos últimos dias o Senhor falou por meio de Joel, que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então hoje, Senhor, nós clamamos, faça a tua vontade nesse tempo, faça a tua vontade nesse tempo, hoje, aqui em Braga, derrame do teu espírito sobre toda a carne, derrame do teu espírito sobre as crianças, derrame do teu espírito sobre os velhos, derrame do teu espírito sobre os adultos, derrame, Senhor, vem e derrama do teu espírito. Simples assim, irmãos. Eu poderia só pegar a escritura e ler, só ler. Eu tenho dificuldade em orar. Por que eu estou falando isso? Porque o ambiente coletivo de oração é um ambiente onde todos exercem o sacerdócio ao Senhor. Não tem espectador numa reunião de oração. Nós não estamos falando ao homem, nós estamos adorando ao Senhor. Então, muitas vezes, numa reunião pública de domingo, a gente fala ao homem, a gente apresenta o visitante, a gente apresenta uma criança que está aqui. Muitas vezes o Gessé vem com uma palavra pastoral de alinhamento, porque a igreja está precisando de alguma coisa, ele discerniu do Senhor, a gente está tendo muita confusão entre os irmãos. Eu preciso ensinar os irmãos biblicamente como lidar com isso. Aí ele traz uma palavra à igreja, mas nas reuniões de oração, toda reunião de oração, ela é direcionada ao Senhor. É algo vertical, não é algo horizontal. É algo vertical. Então nós oramos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. Então quando você está aqui, você tem que exercer o teu sacerdócio ao Senhor. Então você é impulsionado a orar. No microfone ou sem o microfone. É claro que durante essas reuniões de oração, e nós temos aqui o hábito de orar uns pelos outros. Então eu tenho uma impressão, oro pelo irmão, libero uma palavra profética, libero uma palavra de encorajamento, mas isso é um momento singular durante a reunião. A reunião num todo, ela é totalmente vertical, totalmente ao Senhor, as canções são ao Senhor. E isso quando a gente lê os Salmos, quando a gente vê Davi, a tenda de Davi, a gente vê que essa liturgia é uma liturgia celestial. Que Davi ele traz para a tenda, que ele coloca do lado da sua casa, e coloca a arca dentro, e eles começam a ministrar ao Senhor. Mas é um lugar que Davi acessou. Tanto que no Salmo 110, diz assim, Davi fala assim, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrados dos seus pés. Aí você tem que pensar assim, mas como assim, Davi, disse o Senhor ao meu Senhor? Que reunião é essa que Davi estava? Que ele vê Deus Pai falando com Deus Filho. Está entendendo esses lugares onde Davi acessou? Lugares espirituais que Davi acessou, e ele trouxe essa liturgia que ele viu, a liturgia celestial, ele traz para a tenda de Davi. Moisés era um cara que falava face a face com o Senhor, como se o Senhor falava com ele, como se fala com um amigo. E o Senhor traz para Moisés os direcionamentos de como ele teria que construir o templo, o tabernáculo. Então, esses caras, eles acessaram esses lugares. E é muito legal quando você vê essa liturgia do tabernáculo de Davi, é que
é a liturgia de Apocalipse 5, 4 e 5, que ao redor do trono, a oração e a adoração 24 horas ao Senhor. Então, nessas reuniões de oração é isso. Então, eu quero estimular você, quero encorajar você ao quê? A exercer sacerdócio ao Senhor nessas reuniões de oração. Você não é mais um participante. Você não é mais um ouvinte, um espectador. Agora você é um cara responsável, é um cara participante. Porque enquanto nós não sabemos de algo, nós não somos culpados. Mas a partir do momento que nós entendemos e compreendemos e nós não aplicamos, aí sim, nós estamos em falta, nós estamos sendo faltosos. Então, nós não podemos ser faltosos à realidade dessas reuniões de oração. Nós temos que exercer esse sacerdócio ao Senhor. Então, eu entendi que o Senhor falou que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Eu abro Joel 2, libero aquela palavra, só libero, ou então eu oro aquela palavra. Isso é orar à vontade do Senhor. Simples assim. Porque muitas vezes a gente fala, mas como eu vou fazer? Como que eu vou proceder? Não, é simples assim, cara. Você não precisa inventar nada. Senhor, o Senhor falou que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Derrama do teu Espírito sobre toda a carne, Senhor. Hoje nós estamos aqui como um só homem, numa só voz, clamando, faz a tua vontade que o Senhor mesmo prometeu, Pai. Faz nesse tempo. Faz sobre nós. Isso é poderoso, irmãos. Isso é poderoso. Isso é orar à vontade do Senhor. Se o Senhor atende à vontade, se o Senhor atende orações, Ele atende orações que são a sua vontade. Amém? Ficou mais entendido assim? Abriu Daniel 9 lá? Daniel 9 diz assim, no capítulo 1, diz, no primeiro ano de Dário, filho de Assuero, em hebraico, Xerxes, em persa, da linhagem dos Medos, foi constituído rei sobre todo o povo caldeu babilônico. No primeiro ano do seu governo, eu, Daniel, compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras. Cara, aqui tem um ensinamento pra gente, né? Compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras. O que eu aprendo com isso? Que eu preciso gastar tempo com as Escrituras. A Bíblia ela não pode ser uma ferramenta que eu uso só, ou um acessório como uma bolsa, como um sapato que eu só venho para a reunião. Não, eu preciso me debruçar atentamente à Escritura. João 17 diz, santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Eu sou santificado pela verdade quando eu estou meditando na palavra. Eu vou conhecer a vontade do Senhor quando eu estou lendo a Escritura. Então a leitura da Escritura, eu quero ser bem prático, irmãos. A leitura da Escritura é importantíssimo para você conhecer a vontade do Senhor. É claro que a gente aprendeu que o que se eu só ler, é só entendimento humano. É só um livro, é mais um livro normal. Mas por meio do Espírito, essa é uma verdade que fere o nosso coração. Eu sou alinhado por essa verdade. Eu sou santificado por meio dessa verdade. E eu aprendo as vontades do Senhor. Então é legal que Daniel está aqui, ele compreendi mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras. Então, muitas vezes quando você vai ver Daniel para frente, você pensa que Daniel é só aquele cara que o Senhor dava sonhos para ele. Cara, a gente tem que sair do campo do sentimento. Eu estou sentindo, eu tive um sonho. Não, pode ser um sonho que o Senhor está te dando. Pode ser um sentimento que o Senhor está te dando. Pode ser uma impressão que o Senhor está te dando. Mas a leitura da Escritura é a própria revelação de quem Cristo é a compreensão de quem Cristo é. Então, quando eu medito nas Escrituras, eu estou compreendendo por meio do Espírito quem Cristo é. A compreensão do Cristo é ampliada por meio do Espírito, quando eu medito atentamente nas Escrituras. É como aquela... ao mesmo tempo eu quero estar falando da oração coletiva e da oração individual. Porque se você não tem uma vida de devoção na tua casa, fica sem autenticidade essa oração coletiva. E se você só tem a oração coletiva e não tem a pessoal, fica também sem autenticidade.
São duas coisas que se equilibram. Eu só me torno um só homem aqui quando eu já sou um cara que estou entrando naquele lugar no Senhor. É claro que quando eu estou dentro da minha casa, eu oro de cueca, eu oro só sem camisa, cara, a gente está desprendido dessas coisas, amém? A gente está desprendido disso. A Escritura diz, abre a porta do teu quarto e fala com o teu pai, amém? Fala em secreto com o teu pai. E com o meu pai eu peço qualquer coisa. Quando eu chego na casa do meu pai, eu não abro a porta e falo, Senhor Norivaldo, o seu filho Wesley Batista chegou e quer se apresentar diante da sua presença. Falou, ei pai, e aí? Já abro a geladeira, o que tem para comer? Eu estou na casa do meu pai, eu tenho relacionamento com meu pai. Eu tenho relacionamento com ele. É algo verdadeiro. Então quando eu estou diante do Senhor nesse ambiente individual, eu falo, Senhor, cara, eu ainda sou um pilantra nisso, eu ainda penso assim, eu ainda luto contra isso, me ajuda, Pai. Senhor, é o seguinte, você sabe que você me deu uma palavra, agora está faltando a grana aqui, como que a gente vai fazer? Essas são as demandas pessoais, sou só eu que tenho elas? A gente precisa ter essas demandas dentro de casa. Sabe, irmãos, muitas vezes, se eu chegar para o Vini e falar assim, Vini, você está com um mau hálito, cara. Pega aqui, ó, minha escova dentro da mala, vai ali, cara, e escova os dentes com ela, joga ela fora, porque eu não vou usar de novo. Pega o Listerine aqui, faz um gargarejo e vem e volta para cá. E sabe o que vai acontecer? O Vini vai tranquilo, vai fazer isso, cara. E ele vai ficar ofendido comigo? Não vai ficar ofendido. Por quê? Porque a gente tem relacionamento. Porque a gente é amigo. Se for com o Rodrigo, ele vai pegar e vai ainda continuar com aquela escova, usando ela, vai levar para casa, cara. Entende? Não vai ficar. Mas se eu falar com alguém que eu não conheço, se eu falar para essa irmã que eu conheço menos, ela vai ficar ofendida comigo. Provavelmente nunca mais ela vai falar comigo. E vai fechar o coração. Por quê? Porque a gente não tem relacionamento. Sabe por que muitas vezes Deus não está te ouvindo? Porque é pouco relacionamento com Ele. Sabe? Pouco relacionamento com Ele. Eu tenho pouco tempo, eu não estou gastando. Aquele cara que fala assim, eu oro toda hora, é aquele cara que não ora nunca. Porque ou você tem um horário para orar, como você tem o horário para trabalhar, o horário para dormir, o horário para comer, ou você não tem. Então nós precisamos entrar nesse lugar. Com muito temor eu falo isso, porque muitas vezes o meu dia é corrido e eu também... Sabe? Por isso que eu oro muitas vezes e falo, Senhor, nos livra das demandas ordinárias do dia a dia que nos roubam do Senhor. As preocupações que nos roubam do Senhor. Muitas vezes Deus levanta a Dani lá em casa. De novo no Netflix, vai orar, cara. Tá entendendo? Glória a Deus, cara. Quer cair, né? Não ora mais, não lê a Bíblia, quer cair. Imagina a Dani, aquela voz rouca falando isso pra mim. Eu morro de medo, meu irmão. É isso, cara. A gente precisa estar nesse lugar. Não é fácil, não é prazeroso. Você encontra prazer nesse lugar à medida que você vai vivenciando essa realidade. Você vai encontrando satisfação nisso. Você quer estar com Ele. O que revela também a falta de querer estar com o Senhor nesse lugar secreto? Revela que eu amo Ele pouco, que eu desejo Ele pouco. Revela que a minha vontade da carne está sobressaindo o desejo do meu espírito, porque o meu espírito anela pelo Senhor. Porque um dia o Senhor soprou o fôlego de vida, soprou o ruá, o fôlego do Senhor dentro de mim. E esse fôlego de vida, ele clama pela eternidade. Ele clama pelo Senhor. Por que muitas vezes você vê o cara chegando na igreja, ele fala assim, cara, eu corri atrás de tudo, tinha um buraco dentro de mim que nada supria aquilo. Eu fui buscar nas drogas, eu fui buscar na prostituição, eu fui buscar na bebida, e agora eu encontrei no Senhor, porque é só o Senhor que pode satisfazer isso. É o desejo do nosso espírito clamando pelo Senhor. E que a carne não pode suprir, que o mundo não pode suprir, mas que o Senhor supre.
Sabe, irmão, se eu ando com o Rodrigo direto, a gente já fala as mesmas coisas, a gente gosta das mesmas coisas, a gente faz as mesmas piadas sem graça. Por quê? A gente fala as mesmas gírias. Eu já estou falando vice, bichinha. Tá me deixando avexada. Por quê? Porque eu estou andando com ele, eu estou gastando tempo com ele, a gente vai ficando parecido, a gente fica parecido com aquele cara que a gente anda mais. Sabe por que muitas vezes a gente não está parecido com Jesus? Porque a gente tem tanta luta, porque a gente ainda fica... Porque a gente não está parecido com ele. Porque a gente tem que gastar mais tempo com ele. Sabe? Os turnos de oração coletiva aqui não te isentam do teu lugar secreto. Você precisa encontrar esse lugar no Senhor. Aleluia. Você precisa gastar tempo com as Escrituras. Daniel era um cara que teve sonhos. Muitas vezes a gente acha, o Senhor falava com ele só em sonhos. Não, está vendo aqui, era um cara que meditava, compreendia mediante a leitura atenta das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra do Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então voltei o meu rosto ao eterno Elohim, a fim de buscá-lo mediante orações e súplicas, em jejum, vestido de luto, em pano de saco e coberto de cinzas. E orei a Yahvé, meu Deus, e expressei a seguinte confissão: ó Adonai, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de favor e misericórdia para com todas as pessoas que te amam e obedecem os teus mandamentos. Nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Tem um ponto aqui nessa oração. No 5, ele diz assim: nós pecamos, temos praticado toda espécie de malignidades. Daniel pecou? Daniel estava praticando malignidade? Daniel não, Daniel foi um cara reto. Quando lá o filho de Nabucodonosor chama Daniel, ele fala assim: você é o mesmo ainda? E ele se mantinha o mesmo. Daniel não jejuou por 21 dias. Daniel teve uma vida de jejum e oração. É uma vida separada. Só que quando ele entrou diante do Senhor, ele entrou coletivamente, que é como nós temos que entrar diante do Senhor como um só homem, como igreja de Cristo. Eu não falo assim: Senhor, eu não pequei, foi só o Vini e o Rodrigo que pecaram junto com o Flávio. Não, eu falo: Senhor, nós pecamos, nós não temos perdoado, nós não estamos orando, nós, Senhor, não estamos fazendo a Tua vontade, nós não temos compreendido, nós não temos gastado tempo, o pecado é nosso. E legal que Daniel, que foi esse cara reto durante toda a vida, ele diz: nós pecamos e temos praticado toda espécie de malignidade, agindo com impiedade e rebeldia, apartando-nos dos teus princípios e das tuas leis. Não temos dado ouvido aos teus servos, os profetas, que pregaram em teu santo nome, aos nossos reis, aos nossos governantes, líderes, bem como os nossos pais e antepassados, e a todo o teu povo. E eu esqueci aqui, irmãos, de falar algo aqui no versículo 2, que ele fala assim, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Então ele estava lendo o rolo do profeta Jeremias. Amém? Ele estava lendo isso. E ele diz assim no 7, ó Adonai, Senhor, Tu és justo, e hoje nos sentimos humilhados e envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tantos que estão perto como os que estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Elohim, nosso Deus. Irmãos, eu estou lendo essa oração porque eu acho que essa é uma das... Depois da oração de Jesus, eu acho que essa é uma das intercessões mais tremendas que nós encontramos nas Escrituras. Ele diz no 8, ó Elohim, nosso Deus, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados pertencem toda a vergonha,
porquanto temos errado e pecado contra ti. Mas a Elohim, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, apesar de termos sido tão rebeldes contra Ele. Não temos dado ouvido ao nosso Senhor, Deus eterno e soberano, tampouco prestamos reverência e obediência às leis que nos deste por intermédio dos teus servos, os profetas. Portanto, todo Israel transgrediu a tua Torá, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo do Senhor Deus, se derramou sobre nós, porque erramos e pecamos contra ele. Cumpriste assim a tua palavra pregada em advertência contra nós e contra os nossos líderes e governantes, trazendo-nos a todos a mais ampla e profunda desgraça, porquanto nunca se fez debaixo de todo o céu o que se tem feito a Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, toda essa desgraça nos sobreveio e ainda assim não temos buscado o favor do Senhor, o nosso Deus, afastando-nos das nossas malignidades e obedecendo a tua verdade. Por isso, Yahvé preparou esse castigo e zelou para que caísse na hora apropriada sobre todos nós. Pois Elohim, nosso eterno Deus, é justo e em tudo o que pensa e realiza, e nós, de fato, não temos obedecido à sua voz. Ó Adonai, nosso Deus, Todo-Poderoso, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com braço forte, mediante os teus atos magníficos, fizeste o teu nome conhecido, como hoje se vê em verdade. Sim, pecamos e temos agido como os ímpios e somos culpados. Agora, ó Eterno, de acordo com todas as tuas justas realizações, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira devastadora e toda a tua indignação. Sim, foram os nossos pecados e as iniquidades de todos nós, desde os nossos antepassados, que fizeram de Jerusalém e do teu povo este grande motivo de zombarias para todos os que nos rodeiam. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora. Olha que precioso isso. Contudo, ó Elohim, nosso Deus, ouve agora a oração e as súplicas do teu servo, e faz resplandecer o teu rosto com o brilho do teu favor e misericórdia sobre o teu templo destruído e abandonado por amor de ti. Inclina os teus ouvidos, ó Elohim, meu Deus, e ouve este apelo. Abre os teus olhos e observa a completa ruína da cidade que leva o teu nome, porquanto não lançamos os nossos rogos diante da tua face, acreditando que de alguma maneira em nossos atos de justiça, mas confiados em teu imenso favor e misericórdia. Sendo assim, ó Adonai, ouve. Ó Eterno, perdoa. Ó Senhor, vê e age. Por amor de ti, meu Deus, atende-nos sem tardar, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Cara, essa oração é preciosa. Essa oração, cara, é uma das orações mais intensas, das intercessões mais intensas que nós encontramos nas Escrituras. E Daniel, ele ora as Escrituras. Daniel ora a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus já tinha falado por meio do profeta Jeremias que iam ser 70 anos o exílio. E ele calcula que está acabando. E o que ele poderia fazer? Ele poderia sentar e falar, não, o Senhor já prometeu isso. Só vou esperar dar os 70 anos. Cara, eu estou vivendo a minha vida tranquilamente, eu sou um cara que teme ao Senhor, eu sou o mesmo cara, eu jejuo, oro. Não, cara, mas ele entra nesse lugar de clamor, orando pela vontade do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo que se reúne nessa cidade. O que nos marca, o que traz o selo sobre nós, que somos a igreja de Cristo, é porque nós fazemos a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é que nós entremos nesse lugar de oração coletiva, orando a própria vontade do Senhor para essa realidade, para essa localidade, para esse tempo de agora que se chama hoje. Então, se nós temos na Escritura um texto que diz que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, nós temos que entrar nesse lugar e falar, Senhor, derrama do teu Espírito sobre Braga,
Derrama do teu Espírito sobre todo homem e mulher que vive nessa cidade, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que o Senhor é o Deus de toda a terra. Irmãos, isso é poderoso, porque nós estamos orando a vontade do Senhor, nós sabemos que o Senhor vai derramar. Como o Gessé fala, quando nós olhamos Apocalipse, nós sabemos que o plano é perfeito, que vai estar tudo certo no final. Mas qual o nosso lugar, qual o nosso posicionamento mediante essa verdade? Mediante essa verdade nós vamos sentar na cabeça e cuidar da nossa própria vida, dos nossos próprios interesses, do nosso próprio trabalho, ou nós vamos entrar num lugar de clamor e contrição para que o Senhor faça sobre esse lugar? Nós vamos entrar nesse lugar de contrição e clamor, de humilhação, de jejum, de rasgar o coração, pedindo: Senhor, salva a Braga, porque tem homens e mulheres que estão morrendo aqui sem o Senhor. Senhor, salva Braga, porque a prostituição ainda está levando à destruição de famílias. Senhor, salva Braga, porque a droga ainda está levando um monte de gente para o buraco. Senhor, salva Braga, porque tem pessoas indo para o inferno sem ouvir a tua verdade, sem ouvir a tua palavra, sem se converter. Irmãos, quando o nosso coração estiver quebrado pelos portugueses, de amor, Senhor, salva Portugal, salva os portugueses, Senhor, porque eles estão indo para o inferno sem ouvir a tua palavra. Senhor, vem novamente, derrama o teu Espírito sobre essa cidade, derrama o teu Espírito sobre a Europa, Pai. O Senhor já varreu, o Senhor já fez isso uma vez. Faz de novo, Senhor. Irmãos, nós precisamos entrar como igreja nesse lugar. Nós precisamos abraçar essa responsabilidade. Nós não temos que sentir, não é um sentimento, eu senti agora que eu tenho que clamar. Não, isso é um dever, é uma ordenança do Senhor. Mas mais do que nós orarmos porque Deus precisa ser lembrado, é que a palavra de Deus posiciona o nosso coração na verdade, e posiciona o nosso coração para a vontade de Deus. Ou seja, eu passo então a orar a partir de uma posição de alguém que está orando por um caminho de maturidade. E essa é a questão, né? Porque muitas vezes a gente acaba orando, né? Quando a gente não ora pela palavra de Deus, ou ora pela vontade de Deus, a gente acaba orando, às vezes baseado no nosso sentimento, ou exato, baseado na nossa frustração, ou baseado numa posição de medo, e como partes de um sacerdócio, todos nós somos, eu acho que isso é até interessante que você falou sobre isso no início, né? E todos somos responsáveis pelo lugar de oração. Né? Não é só sobre você, não é só sobre o Gessé, não é só sobre o Rodrigo, todos fazem parte e todos somos sacerdotes. Então, a gente de fato precisa sermos encorajados a sairmos desse lugar de apatia e assumirmos o nosso lugar. E essa questão de a gente orar a palavra, ela tira até o peso da gente orar com base naquilo que a gente está sentindo, que você está falando agora. Porque as escrituras declaram, né? O justo não viverá pelo que sente, o justo não viverá pelo que vê, o justo viverá por fé. Pela fé. E é fé na palavra de Deus, não fé no que a gente está sentindo, não fé no que as pessoas estão falando, não fé na cultura, não fé na política. E por isso que eu acho que é muito importante, é muito massa que você está falando, e é muito precioso, porque nos encoraja a entendermos que a oração ela tem que partir de uma posição de um coração que está na palavra. Exato. Não, quantas vezes, isso já aconteceu comigo, de eu começar a orar e eu começo a perceber que a oração que eu estou fazendo, na verdade, está baseada no medo que eu tenho. Ou a oração que eu estou fazendo está baseada na ansiedade que eu estava carregando naquele momento. E está tudo bem, mas é importante sempre voltar para a palavra, porque se a gente não volta para a palavra e não nos posicionamos o nosso coração na palavra, a nossa oração vai ser imatura todo o tempo. Exato. A gente vai orar baseado no nosso ego, na nossa vaidade, no nosso medo, no nosso orgulho. E glória a Deus, porque essa escola, né, nas terças-feiras tem sido muito importante para lembrar a gente de que estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. Então, a partir desse momento, a partir desse lugar, eu estou orando em uma posição de alguém que
estar orando à vontade de Deus, não porque Deus precisa ser lembrado, mas porque eu preciso me posicionar nessa verdade. Exato. Isso é precioso, assumir essa responsabilidade. Irmãos, podem falar, tá? Porque eu não estou acostumado a compartilhar aqui na escola de discípulos, então daqui a pouco eu começo a pregar aqui, né? Meu espírito vai compungindo, entende? Mas é para a gente compartilhar isso. Então, se você tem alguma coisa para falar, pode falar. Eu acho muito importante isso, a gente entender isso. Entender que nós somos responsáveis por isso, por orar. Então, muitas vezes você... E eu quero ser bem pedagógico agora. E também não quero te colocar num lugar onde você está sendo pressionado. Mas, ao mesmo tempo, eu quero te colocar, descortinar teus olhos, teu entendimento, para você se sentir responsável mediante essa situação, mediante esse cenário. Nós nos reunimos como igreja. Eu tenho vergonha de pegar o microfone e orar. Você pega o microfone e só lê o texto. Só lê. Só lê a Escritura. Isso é poderoso. Então não é pela minha eloquência, não é pela minha compreensão, pelo jeito de falar, pela minha oratória, não. É porque é a vontade do Senhor. É porque eu estou num ambiente onde eu estou me dirigindo ao Senhor. Entende? Glória a Deus por quem sabe falar bem, porque tem uma boa oratória, uma boa eloquência. Aleluia, glória a Deus. Isso é do Senhor, porque se tem alguma coisa bom em nós, foi o Senhor que nos deu. Amém? Qualquer coisa de bom que tem em você, qualquer dom, qualquer coisa de bom que tem em você, é o Senhor que deu. Então, se nós temos isso, glória a Deus, mas se eu não tenho, se eu tenho... Mas isso aí você vai desenvolvendo também. Então, hoje você pegou a palavra e, cara, eu ia falar de algo aqui antes, mas eu já vou falar agora, porque... Abre lá comigo o Abacuque. Porque esse texto é violento para a gente trazer clareza a isso. Abacuque 3:2. E, cara, só que volta um pouquinho, Abacuque, volta lá em Abacuque 2. Porque aquilo que o Aleph falou agora, o Senhor não precisa ser lembrado, mas quando a gente vai em Isaías 62:6, diz que o Senhor colocou sentinelas que não darão descanso, dia e noite sem cessar, não há trégua. Não há trégua, cara. Você foi chamado para estar na torre de vigia. Você foi chamado para estar atento. Você foi chamado para estar dia e noite sem cessar. A gente já... Deixa eu... Abre lá Isaías 62:6. E fica em Abacuque aí e abre lá Isaías 62. De uma coisa vai ligando. 62:6. Diz assim, ó Jerusalém. E esse é um texto, cara, que se ora muito em reuniões de oração, porque é uma verdade e é uma verdade do Senhor para nós. Ó Jerusalém, coloquei sentinelas sobre os teus muros, que jamais deixarão de estar o quê? Atentos, dia e noite, sem descansar. Olha que precioso isso. Para vós, vigias, que clamai incessantemente ao Senhor, não há trégua. Também não deixes que o Eterno descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. Cara, não dê descanso ao Senhor. E é o próprio Senhor falando, na minha fala isso, eu coloquei vigias que não se calarão e farão ser lembrado do Senhor. O próprio dizendo isso. Farão ser lembrado do Senhor para que não descanse. Exato. E tem uma que diz assim, fazendo o Senhor lembrado. Mas ele fala numa outra perspectiva, não que o Senhor esquece, mas é que você está ali, proclamando, orando a vontade do Senhor. Aquela é a vontade do Senhor. O Senhor não esqueceu a vontade dele, mas eu estou ali falando, Senhor,
derrama. Senhor, salva. A tua palavra diz que o Senhor derramaria do seu Espírito. Senhor, derrama do teu Espírito. Nós permaneceremos aqui clamando pelo derramar do teu Espírito até que o Senhor derrame do teu Espírito. Não vai ter erro. Não vai ter erro. Você pode estar triste, você pode ter sido mandado embora, você pode ter não lavado a louça, a tua esposa ficado louco com você, mas aí você vai lá e lava antes de vir, porque senão está bloqueado as tuas orações. Ah, achou que eu ia deixar, né? Achou que eu ia falar heresia agora, né? Fui Gessé. Não, Gessé. Não, Gessé. O Senhor não esqueceu, mas você vai fazendo ele lembrado. Então, não é a tua situação, não é o teu estado de espírito que vai ditar o que você vai estar orando. Você vai estar orando a mesma coisa, triste ou feliz, você vai estar orando, Senhor, derrama do teu Espírito. E olha que legal que aqui, não deixeis que o Eterno descanse. É para você ficar batendo como aquela mulher ficava batendo na porta daquele juiz. É para você continuar batendo, é para você continuar insistindo. Por isso que Paulo ora em Colossenses, ele diz assim, eu oro para que vocês tenham confiança e firmeza de ânimo. Firmeza de ânimo para continuar, firmeza de ânimo para perseverar, firmeza de ânimo para continuar batendo, para continuar clamando. Irmãos, é por isso que foi muito precioso que a Michelle orou agora domingo. Senhor, nós sabemos que o Senhor vem habitar em algumas localidades de tempo em tempo, vem aqui para Braga. Sabe por que o Senhor vem para Braga aqui? Porque nós vamos estar clamando, não dando descanso a Ele, clamando ao Senhor, Senhor vem, Senhor vem, Senhor vem, até que Ele se muda para essa localidade. E aí é avivamento, aí todo joelho se dobra, aí toda língua confessa. Não foi assim no País de Gales? É assim nos avivamentos, o Senhor se muda para aquele lugar. Porque tinha um povo, 1, 2 ou 3 ou 100 ou 1000 que estavam clamando incessantemente, não dando descanso ao Senhor. Esses vigias, você é esse vigia, eu sou esse vigia, nós somos esses vigias. Nós precisamos entrar nesse lugar. Glória a Deus, aleluia. É isso, irmãos. E Abacuque 2, é precioso demais Abacuque 2. Porque antes da gente ler aquilo que é Abacuque 2, olha o que Abacuque fala, antes da gente ler Abacuque no capítulo 3, olha o que Abacuque diz em Abacuque 2:1. Sendo assim, cara, isso é precioso demais, cara. Isso é precioso demais. Sendo assim, eu me colocarei como sentinela sobre a minha torre de vigia. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que Yahvé, o Senhor, me dirá e que resposta receberei aos meus questionamentos. E cara, é legal que em Isaías 21, abre lá Isaías 21, lembrei agora desse texto. Antes da gente ir para o Abacuque, Isaías 21, não esqueça. Cara, esse texto é precioso. A escritura é preciosa demais. – 21. Irmãos, eu oro para que o Senhor desperte dentro de nós um desejo profundo pela escritura, saber? Eu oro, Senhor, nessa noite, Pai. Desperta um anseio dentro de nós pela Tua palavra. Pai, desperta um anseio dentro de nós incontrolável, Senhor. Que nós tenhamos que nos policiar para ir trabalhar, para fazer outras coisas ordinárias do dia a dia, porque nós vamos querer ficar só com o Senhor, meditando na Tua palavra de dia e de noite, Pai. Vem sobre nós, Pai, o querer, o efetuar pertence a Você, então gera esse desejo profundo dentro do nosso coração, Pai. Não nos dê descanso, Senhor. Não nos dê descanso, Senhor.
dentro de nós, Pai, gera um desejo incontrolável que não nos dê descanso nem de dia nem de noite, que nos faça ir para a Tua palavra, para a Tua verdade todos os dias, Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor, nós queremos conhecer a Sua verdade, Pai, nós queremos conhecer as Suas vontades, Senhor. Então nos atrai para o lugar, Pai, da meditação na Tua palavra, Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor através das Suas verdades, Pai. Clamamos, Espírito, faz isso em nós. Aleluia. Glória a Deus. Em verdade, o 6, em verdade, assim me falou o Eterno, vai e põe de prontidão um atalaia, ele permanecerá atento e avisará tudo que se aproximar. Eis que ele verá carros com parelhas e jumentos ou camelos, ele que preste atenção, muita atenção. Está falando da função do vigia. Então, de repente, olha que poderoso isso. Então, de repente, eis que o atalaia bradou como um leão. Dia após dia, meu Senhor, eu permaneço na torre de vigia. Todas as noites me mantenho em pé e atento no posto de sentinela. Aleluia. É isso, esse atalaia, esse somos nós, esse é o cara que Abacuque falou ali. E quando nós vamos para Abacuque 3, abra lá agora, para Abacuque 3:2, é a oração de Abacuque, que a gente volta ali para falar sobre orar à vontade do Senhor. Olha o que Abacuque, não diz aqui aonde Abacuque leu, mas ele sabe da vontade do Senhor, e ele sabe do que o Senhor realizou. E ele diz assim, ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos também em nossa época. Ainda que estejais irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Aleluia. Tem alguma outra versão aí? Lê pra gente ver. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realize de novo, em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Aleluia. Irmãos, como que eu oro isso? Estamos numa reunião de oração, é quinta-feira à noite agora. E a gente está orando pelo derramar do Senhor, pelo governo do Senhor, pelo derramar do Espírito, que é o que a gente está orando já nesse último ano. Eu peguei o microfone e, Senhor, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas de todos também em nossa época. Ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia, Senhor. O Senhor já varreu a Europa com a tua presença, com o teu Espírito, Senhor. Senhor, John Wesley, George Whitefield, vai falando dos caras. Ou não fala nada, nenhum dos nomes, se você não conhecer, mas fala, Senhor, o Senhor já varreu esse continente com a tua glória. Faz de novo, Pai. Faz de novo, faze conhecidas as tuas obras no meio desse povo. Senhor, faz de novo aqui em Portugal, derrama aqui de novo da tua presença, Senhor, sujeita os corações. Esse é o clamor da tua igreja, esse é o clamor da tua noiva, Senhor, derrama, faz de novo aqui. Aleluia, isso é poderoso. Como o Aleph falou, não tem sentimento meu, eu posso estar triste, feliz, eu posso estar chateado ou não. É essa oração, porque eu estou orando, é assertivo, não tem erro. Não tem erro. Então é importante nós orarmos à vontade do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Em Joel 2, alguém lê para mim lá, Joel 2, 28 até o 32. Joel 2, do 28 ao 32. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os
Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Até o 32, né? Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aquele a quem o Senhor chamar. Aleluia, cara. Olha que poderoso isso. O Senhor falou por meio do profeta Joel que derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. Essa é uma promessa do Senhor, uma sentença. Orar Joel 2,28, aplicando a realidade da igreja local e da igreja global, é orar a vontade de Deus. Essa oração de Joel 2,28, eu oro para cá, Senhor, derrama do teu Espírito sobre Braga, sobre Portugal, derrama do teu Espírito sobre a Europa, derrama do teu Espírito sobre o mundo todo. Porque o que o mundo precisa é de Jesus. Então faz, Senhor, derrama. E a gente traz isso para essa realidade de Abacuque, que o Abacuque ora isso, faz de novo. E Lucas 18, 7-8, diz assim, porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça demorado em atendê-los? Eu vos asseguro, Ele vos fará a sua justiça e depressa. No entanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé em alguma parte da terra? Quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar os vigias na torre de vigia? Por isso que nós clamamos, Senhor, vem com essa medida de confiança, de firmeza de ânimo sobre nós. Nos traz, Pai, nos faz ser perseverantes. Nós não queremos ser corredores de 100 metros rasos que cansam, mas nós queremos ser corredores de maratona, porque essa é uma jornada de perseverança para a vida. Sabe, quando eu saí do Brasil, o meu pastor orou João 12:24, que diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá só, mas se morrer, dará muitos frutos. E ele orava e falava assim para mim, William, Senhor, que o Wesley se lembre que ele é uma semente para morrer no solo português. Então eu vim para cá para gastar os meus dias aqui. Eu vim para cá para trazer minha família, para nós gastarmos os nossos dias aqui, para nós sermos semente no solo português. E nós vamos continuar clamando, e se o Senhor demorar 10 anos, 2 anos, 3 anos, 20 anos, nós vamos permanecer clamando, Senhor, derrama do teu Espírito sobre esse lugar. Aleluia. Sabe, irmãos, nós precisamos sair do campo das nossas necessidades pessoais. Nós precisamos clamar por essa nação, nós queremos clamar pela vontade do Senhor, pelas vontades do Senhor. E essa é uma promessa do Senhor, que Ele derramaria do seu Espírito, e nós temos que clamar, clamar, clamar. Aleluia. Glória a Deus. Não é mais sobre o que vamos fazer. O Jessé falou isso aqui, eu anotei. Não é mais sobre o que vamos fazer, mas é o lugar que nós vamos ocupar. Se Ele nos colocou assentados com Cristo nas regiões celestiais, é nesse lugar que nós precisamos estar. É nesse lugar que nós precisamos permanecer. É nesse lugar que nós vamos estar clamando e orando a vontade do Senhor. É nesse lugar que nós vamos estar decretando as sentenças escritas do Senhor. É nesse lugar que nós vamos estar com a espada do Espírito na mão, reivindicando sobre as nações. É nesse lugar que nós oramos a vontade do Senhor até que ela se cumpra. E se ela não se cumprir nos nossos dias, que se cumpra nos dias dos nossos filhos. Amém? Sabe, é muito tremendo isso, porque tem um cara chamado William Wilberforce, que foi um político na Inglaterra, e que ele foi o cara que orou pelo final da escravidão na Inglaterra, e aconteceu. E ele já estava muito velho, já para morrer, e acontece a abolição dos escravos.
cessa, eles não podiam mais traficar escravos na Inglaterra. Esse cara lutou a vida toda por aquilo. Ele foi um cara irrepreensível. É um dos políticos cristãos, eu acho que eu conheço da história da igreja, um político cristão que foi um cara irrepreensível. E o cara orou por aquilo e batalhou por aquilo durante a vida toda. Então, irmãos, se nós tivermos que gastar os nossos dias todos clamando a vontade do Senhor sobre essa terra, nós vamos gastar. Sobre esse continente, nós vamos gastar. Nós não podemos caminhar por sentimento, por empolgação, mas por convicção do que o Senhor vai fazer. Sabe, quando o Caleb encontra Josué, ele fala assim: ei, cara, lembra, depois de tudo, o povo já tinha entrado em Canaã, na terra prometida, já estava tomando posse de algumas coisas, e ele vai para Josué e fala assim: ei, Josué, aqui é o Caleb, cara, lembra que o Senhor falou para mim e para você por meio do seu servo Moisés, que nos daria essa terra por possessão, porque nós perseveramos em seguir ao Senhor? E ele fala: já fazem 45 anos, eu estou com 85 agora, e eu estou forte para subir, lutar e tomar posse da terra que o Senhor me prometeu. Está entendendo? O cara teve uma vida de perseverança. Perseverança não é um ano, perseverança não é um mês, perseverança é uma vida de perseverança. Então nós temos que pedir essa medida para o Senhor, para nós entrarmos nesse lugar de oração, nesse lugar de clamar. Deixa eu correr aqui, porque senão o GCE vai ser demorado, mas eu vou ser mais ainda. O Senhor levante sentinelas nesses dias, que o Senhor levante sentinelas nesses dias aqui em Braga, sentinelas que não darão descanso, clamando dia e noite. Nós precisamos nesses dias conhecer a vontade do Senhor por meio das Escrituras e a compreensão de Cristo por meio do seu Espírito, para podermos orar a sua vontade. Pode anotar aí, precisamos nesses dias conhecer a vontade do Senhor por meio das Escrituras e a compreensão dessas vontades, a compreensão de Cristo por meio do Espírito, para podermos orar a sua vontade. Nós precisamos estar como igreja de Cristo assentados nas regiões celestiais, para poder, por meio da palavra, que é a espada do Espírito, executar essas sentenças escritas. Sabe, irmãos, a nossa paralisia muitas vezes está na nossa falta de conhecimento do Senhor. Entende? Porque nós não conhecemos o Senhor, nós não meditamos na sua palavra, nós não temos e gastamos tempo com Ele. Então nós ficamos inertes, parados. Mediante isso, nós precisamos conhecer a vontade de Deus com respeito aos inimigos espirituais que se opõem a nós e expressar essa vontade de Deus por meio das nossas orações. Isso foi falado pelo GCE numa aula passada. Nós precisamos adentrar como igreja a essa realidade. Daniel conhecia a vontade de Deus. Davi conhecia a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer as sentenças escritas a respeito dos decretos do Senhor. Aleluia! Sabe, esse é o privilégio daqueles que servem ao Senhor. Saber que tem sentenças escritas a respeito dos decretos do Senhor. Sendo assim uma igreja que serve à vontade de Deus, está em sua vontade e se move pela sua vontade, deve usar seus ajuntamentos para declarar as sentenças escritas, para declarar a vontade do Senhor. Irmãos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos entrar nesse lugar de contemplação. Nós precisamos contemplar a face do Senhor. Amém? Nós precisamos adentrar esse lugar. O nosso lugar é na face do Senhor. É nesse lugar que nós temos a revelação das vontades do Senhor. Porque nós lemos as vontades do Senhor na Escritura, mas no lugar que nós adentramos nesse lugar espiritual, na face do Senhor, por meio do seu Espírito, aquilo nós somos feridos com aquela verdade. Porque uma coisa é eu conhecer a vontade do Senhor, só leio ela aqui. Outra coisa é eu ser ferido com essa verdade por meio do Espírito. Amém?
A prática de estar na face de Deus vai se familiarizando para nós. Isso é algo que o Gessé orou aqui. Isso vai nos mudando e gerando em nós autoridade. Não é mais sobre o que vamos fazer, mas o lugar que vamos ocupar. A cada dia vai crescendo isso em nós. A cada passo de perseverança, algo de nós morre e algo de Deus cresce em nós. O nosso lugar é na face. Aleluia. Você quer anotar isso? Isso foi o que eu anotei numa aula aqui. Eu não sei se vocês conseguiram anotar quando o Gessé falou, mas é isso. Ó. A prática de estar na face de Deus vai se familiarizando para nós. A prática de estar na face de Deus vai se familiarizando para nós. A prática de estar na face de Deus vai se familiarizando para nós. Isso vai nos mudando e gerando em nós autoridade. Isso vai nos mudando e gerando em nós autoridade. Não é mais sobre o que vamos fazer, mas o lugar que vamos ocupar. Não é mais sobre o que vamos fazer, mas o lugar que vamos ocupar. A cada dia vai crescendo em nós isso. A cada passo de perseverança, algo de nós morre e algo de Deus cresce em nós. O nosso lugar é na face. Irmãos, eu queria falar um pouco agora sobre estar na face do Senhor. E eu vim discorrendo algumas coisas que a gente estudou durante o Gessé falou, acho que no final de semana passado, são 37 semanas falando sobre oração coletiva. Eu acho que é isso, 37 semanas que nós estamos aqui perseverando nessa realidade e falando sobre oração. Quando o Gessé viajou para o Brasil de férias, a gente já estava falando de oração coletiva. E continua falando quando ele estava fora e continuou quando ele chegou. E tem sido precioso, porque isso tem trazido uma clareza para nós, uma compreensão de Cristo. Isso tem descortinado cada coisa dentro do meu coração. Isso tem me libertado em algumas coisas. Isso tem me feito ampliado a minha compreensão de Cristo e da sua vontade sobre a igreja. E eu queria que você abrisse lá 1 Crônicas 16:11. Alguém abre lá 1 Crônicas 16:11. Outro abre Salmos 105:4. E outro abre 2 Crônicas 7:14. Amém? Glória a Deus. Quem abriu lá 1 Crônicas 16:11, lê lá em voz alta. Buscai o Senhor e a sua força. Buscai a sua presença continuamente. Alguém tem uma outra versão? Buscai ao Senhor e o seu poder. Buscai a sua face continuamente. Amém. Buscai a sua face continuamente. Você vê que procurai o Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente. Ah não, você leu o Salmo 105, né? Não? Não. 16? Agora lê lá o Salmos, quem vai ler o Salmo 105:4? Busca o Senhor e o seu poder, busquem sempre sua face. Alguém tem uma outra versão? Recorra ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Tem outra aqui, buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Aleluia. Muitas vezes a gente lê as escrituras, mas quando cai num assunto, né, por exemplo, quando chegou nessa parte da escola de discípulos de buscar a face, isso trouxe muita clareza para nós em algumas coisas, né? Cara, isso para mim foi assim um divisor, assim, foi uma chave que virou dentro de mim e me fez entender outras coisas no Senhor, assim, sabe? Tá sendo muito precioso. Quem vai ler 2 Crônicas 7:14? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar de seus maus caminhos,
Dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse texto é chave, né? Esse é precioso porque traz essa dinâmica, né? De se humilhar e orar. Humilhar, né? Rasgar o coração, né? Diz que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Então eu gosto muito dessa dinâmica de 2 Crônicas, que ele diz assim, primeiro eu quebranto o meu coração. Depois eu entro no lugar do relacionamento, de oração. E aí o que eu busco? Eu busco a face. Quando eu vivencio essa dinâmica, quando a igreja vivencia, porque nós estamos falando da oração coletiva, quando nós como igreja vivenciamos essa realidade de se humilhar, quebrar o coração, rasgar o coração, não rasgar as vestes, como já se falou na última aula, mas rasgar o coração. Quando nós entramos nesse lugar do relacionamento, da oração, de falar com o Senhor, nós buscamos a sua face. Aí nós se afastamos dos nossos maus caminhos, porque nós nos arrependemos nesse lugar. Nós somos transformados nesse lugar. Dos céus o Senhor ouve, Ele perdoa o pecado e Ele cura a terra. Esse é um texto chave, que nós temos que perseverar em oração coletiva nesse texto. Então, se você não tem um texto para orar no próximo turno, já ore 2 Crônicas 7,14, porque é um texto chave. Porque nós como igreja, nós temos que nos humilhar. Senhor, nós queremos rasgar o nosso coração. Senhor, vem e quebra o nosso coração de pedra, Senhor. Dá um coração de carne para a tua igreja que se submete à tua vontade. Você já está falando isso para o Senhor e está nesse lugar de oração. Aí você começa a contemplar a face do Senhor. Cara, você busca a face do Senhor. Senhor, revela quem Tu és, Pai. Abre os meus olhos para contemplar a Tua face. E vocês lembram da dinâmica do Gessé com o Joey aqui? Que ele trouxe o Joey e o Joey estava aqui, a face do Joey olhando para a parede. Então muitas vezes nós estamos na presença, mas nós não estamos na face. Muitas vezes a presença é o lugar, é o âmbito inicial, é a salvação. É o primeiro passo quando você é salvo, é o primeiro passo. Agora os lugares profundos é para quem está olhando para a face. Os lugares profundos é para quem busca a face. Os lugares profundos são para quem olha para a face. Então uma igreja que está olhando para a face, é uma igreja que está curada. É através dessa verdade, é através desse portal eterno que o Rei da Glória entra e cura uma nação. Então, se nós pensarmos nessa realidade de Salmo 24, se nós somos igreja do Senhor, e se nós linkamos isso com 2 Crônicas 7,14, nós nos humilhamos como igreja, nós oramos, nós buscamos a face, nós nos tornamos um portal eterno, por onde o Rei da Glória adentra e cura e sara a terra. Isso é mudar o destino de uma nação. Isso é governar uma nação por meio da sala de oração, do lugar de relacionamento. Aleluia, glória a Deus. Nesse texto nós temos uma instrução: busque a face do Senhor. Sabe, quando eu leio esses textos aqui, eu não sei para vocês, mas não parece uma opção buscar a face? Busque a face. Se você não buscar, quiser ficar na presença, legal, está na presença, está salvo, vai viver aquilo ali, cara, é aquele nível ali. Mas se você quiser buscar a face, quiser um lugar mais profundo, vem para a face. Não parece ser uma opção para a gente? É uma opção, né? Nesses textos que a gente leu, né? Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Então se o meu povo, segundo a Crônica, diz assim, procurai o Senhor. Procure, você tem a opção de procurar ou não procurar. Buscai a face do Senhor sempre. O Salmo 105 lá da Bíblia fala, buscai o Senhor e a sua força. Buscai a face continuamente. É uma instrução. Não é uma instrução? Mas aqui, cara, está a chave. E essa palavra feriu o meu coração. E se essa palavra ferir o teu coração hoje, você não vai mais ser a mesma pessoa. E vai virar uma chave dentro de você também. Abra lá os Salmos 27 e 8. Que precioso isso, cara. E sabe o que é legal do Salmo 27? Que é o Salmo que diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Olha qual que é o contexto desses Salmos. Os primeiros versículos.
Só que quando ele chega no 8, esse eu quero ler, cara. Ó, irmãos, isso é precioso demais. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Quer dizer que já não é mais uma opção para nós, é um mandamento. Mandamento é para ser obedecido. A fé, ela demanda obediência. Não é isso que nós aprendemos aqui? Então, se eu tenho um mandamento do Senhor, olha o que dá. Por isso que Davi era o cara segundo o coração de Deus. O meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença meu ser anela. Sabe? É um mandamento. Pai nosso que está no céu, santificado, perdoa os nossos pecados. Quando a gente vai para a Constituinte, para a Constituição do cristão, que é Mateus 5, 6 e 7, são mandamentos. Mandamento para ser seguido. Uma lei que está na Constituição, as leis que estão aqui na Constituição de Portugal não são para ser seguidas. Se eu mato, se eu roubo, eu sou preso. Eu tenho que seguir isso ali. É um mandamento, é a Constituição de uma nação. Então, a Constituição do cristão é Mateus 5, 6 e 7. É o Sermão da Montanha. Então, é para ser obedecido. E quando eu entendo isso, o que aconteceu? É o pad que parou? Acabou? Você já era, mano. Liga lá 3, 7 minutos. Você é louco, mano. O Nelsinho não é fácil, o Nelsinho. Irmãos, o meu coração compreendeu. Quando o meu coração e o teu compreender que buscar a face é um mandamento, nós vamos entrar num outro lugar no Senhor. Porque já não é mais uma opção nossa como igreja, é um mandamento. Nós temos que buscar a face. Não é para a gente só ficar na presença, é para a gente ir para a face. É um mandamento, tem que ser obedecido. Por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha como mandamento buscar a face do Senhor. Davi, o homem que sabia que o Senhor não rejeitava um coração quebrantado e um espírito contrito, entendeu que buscar a face era mandamento e tinha que ser obedecido. Aleluia! E para Deus, obediência é melhor que sacrifício. Cara, aí é checkmate, meu irmão. Se buscar a face é um mandamento e para Deus é melhor obedecer do que sacrificar, o que nós como igreja temos que fazer? Obedecer, buscar a face. Aleluia. Isso é tremendo, cara. Para Deus continua sendo melhor obedecer que sacrificar. Para Deus é melhor ficar nessa obediência cotidiana, na obediência do dia a dia, na obediência que acontece sempre, toda hora, a todo momento. É melhor essa obediência do que alguma maneira para amenizar nossa consciência com algum tipo de sacrifício esporádico. Deus se agrada. 1 Samuel 15, 22 diz que melhor obedecer do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22, anota lá. É melhor obedecer do que sacrificar. E, irmão, essa é a verdade que eu queria compartilhar. Então, eu discorri tudo aquilo que a gente estava falando nas últimas semanas sobre como orar a vontade do Senhor para chegar nessa parte, onde que nós temos que entender que buscar a face é um mandamento do Senhor. Para nós como igreja não é mais uma opção. Para nós é um mandamento. E nós temos que obedecer, porque o mandamento do Senhor é para ser obedecido. E se Ele diz que é um mandamento buscar a face, nós temos que compreender no nosso coração isso e buscar a face. Porque é melhor obedecer o Senhor do que sacrificar. Ele se alegra na obediência.
Temos que, como igreja, entrar na face do Senhor. Temos que cumprir esse mandamento. Aleluia. Que nesses dias, por meio do Espírito, nós possamos compreender em nossos corações esse mandamento. Clame nesses dias, Espírito, me faça compreender no meu coração o mandamento de buscar a face do Senhor. Me ajude, Espírito. Convença o meu coração. Sujeite o meu coração. Sabe, nós temos essa confiança por meio de Cristo, porque lá em Hebreus 10, 19 ao 23, diz que nós temos o acesso livre. Nós temos acesso livre para entrar diante do Senhor e buscar a sua face. Sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo um magnífico sacerdote sobre a casa de Deus, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabaláveis a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às obras. Irmãos, nós temos esse novo e vivo caminho, nós podemos adentrar a face do Senhor. Davi nos diz que isso é um mandamento. Cristo nos deu esse livre acesso à face. É na face que nós somos mudados. Sabe? É na face. Quando você vai em Isaías 6:1, quando Isaías, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as vestes dos seus vestidos cobriam todo o templo. E o que acontece quando ele vê o trono? O que acontece quando ele vê o Senhor? Quando ele olha para a face. Sabe o que acontece quando nós olhamos para a face? Ai de mim, que sou um homem impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor. Quando a igreja entra na face, ela fala, ai de mim. Quando a igreja entra na face, ela, ai de mim. Aí o Senhor toca nas nossas áreas coletivas de debilidade. Aleluia. Na face nós contemplamos o que está acontecendo ao nosso redor. Na face foi assim, e por isso que Davi fez a tenda e a liturgia do tabernáculo de Davi, a liturgia celestial. Ele entrou na face, ele viu o que estava acontecendo. Disse o Senhor ao meu Senhor. Diante da face nós somos instruídos. A igreja precisa estar na face. Você e eu precisamos estar na face. Nós, como igreja, nós temos que cumprir esse mandamento e estarmos na face de Deus. O nosso lugar é na face. Irmãos, abra comigo lá 2 Coríntios 3:18. Quem pode ler lá para mim? Assim todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados diante da face. Quando nós entramos diante da face, nós somos transformados. A igreja, ela não é transformada de luta em luta, de dificuldade em dificuldade.
Você não é transformado de luta em luta na tua vida pessoal. O cristão, ele é transformado de glória em glória. Você entra na face do Senhor e você é transformado.